Olá, alunos e alunas da terceira série. Vou fazer a correção da atividade do dia 24 de agosto com vocês, que esta atividade, na verdade, ficou para o dia 31 de agosto. O conteúdo desta atividade são as relações de trabalho no Brasil colonial. Vamos para a primeira questão. As razões que fizeram com que no Brasil colonial e mesmo durante o Império a escravidão africana predominasse em lugar da escravidão dos povos indígenas podem ser atribuídas a... Então vamos entender esse enunciado. Está dizendo que predominou a escravidão dos povos africanos no lugar da escravidão dos indígenas. E quais foram as razões que possibilitaram isso? Então vamos ver a alternativa A. Setores da Igreja e da Coroa que se opunham à escravização indígena. Então esses setores da Igreja e da Coroa se opunham a essa escravização do indígena. Existiam também fugas, epidemias e legislação anti-escravista indígena que a tornaram menos atraente e lucrativa. Então esta é a alternativa correta, alternativa A. Alternativa B, religião dos povos indígenas, que proibiu o trabalho escravo. Independentemente da religião proibir ou não o trabalho escravo, os comerciantes de escravos não iriam se importar com isso. Reação dos povos indígenas, que por serem bastante organizados e unidos, toda vez que se tentou capturá-los, eles encontravam alguma forma de escapar ao cerco dos portugueses. Esta alternativa também está incorreta, porque muitos indígenas foram capturados sim e foram escravizados, independentemente de fugir ou não. E também os africanos também fugiam. Então, alternativa D, ausência de comunicação entre os portugueses e os povos indígenas e a dificuldade de acesso ao interior do continente. Esta alternativa também está incorreta, porque os portugueses eles tinham sim acesso aos indígenas, eles adentraram sim ao interior, inclusive para capturar indígenas, para escravizar, uma prática muito comum através dos bandeirantes. E a alternativa é um enorme preconceito que existia do europeu em relação ao indígena e não em relação ao africano, o que dificultava enormemente o aproveitamento do indígena em qualquer atividade. Isso aí também está incorreta, porque o indígena foi sim utilizado como trabalho de mão de obra escrava e existia preconceito contra o negro, e isso não impediu que ele fosse escravizado aqui no Brasil. A segunda questão. Por aproximadamente 3 séculos, as relações de produção escravista predominaram no Brasil, em especial nas áreas de plantation e de mineração. Sobre este sistema escravista, é correto afirmar que, então, no sistema de plantation, que era grande propriedade, principalmente de açúcar, depois de café, para exportação, e também no setor de mineração, foi muito utilizada a mão de obra escrava. Vamos ver o que é correto sobre isso. Tem aqui as alternativas. Alternativa A. Impediu as negociações entre escravos e senhores, daí o grande número de fugas. Esta alternativa está incorreta, porque existiram sim negociações entre os escravos e senhores. Em alguns momentos aconteciam essas negociações, inclusive para evitar as fugas. B. Favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro. Será que favoreceu? Certamente que sim. Não é? Era um comércio bastante lucrativo, então favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão desse tráfico negreiro. C. Possibilitou a cristianização dos escravos, fazendo desaparecer as culturas africanas. Essa está incorreta, porque apesar de os escravos eles serem realmente muitos convertidos ao cristianismo, mas a cultura africana não desapareceu. Ela permaneceu, inclusive, até os dias atuais. D. Foi combatido por inúmeras revoltas escravas, como a dos malês e a do contestado. Então, a revolta do contestado não foi uma revolta de escravo, então isso está incorreta. E. Foi alimentado pelo fluxo contínuo de mão de obra africana até o momento de sua extinção em 1822. Então, não foi extinto em 1822. O tráfico negreiro permaneceu, tá certo? Aqui é a questão 3. Leia a letra da música abaixo. Aí tem a música Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro, de Marcelo Yuca e o Rapa. Vamos escutar, né? Começou
começava naquela esquina ali, em frente àquela praça, veio os homens dos pararam. Documento, por favor, então a gente apresentou, mas eles não paravam. Ei, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? Então, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? É mole de ver. É mole de ver. Que qualquer tempo passa mais tempo pro negão que segurava com força chibata. Agora usa farda, engatilha a macaca. E escolhe sempre o primeiro negro pra passar. Escolhe sempre o primeiro negro pra passar na revista. Pra passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. 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 É mole de ver. É mole de ver. Que para o negro mesmo a disposto hierarquia. Na África a doença corre solta e a imprensa mundial dispensa poucas linhas. Dispensa poucas linhas. Comparado ao que faz com qualquer. Comparado, figurinha do cinema. Comparado ao que faz com qualquer. Figurinha do cinema ou das colunas sociais. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. 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 Então, pessoal, acabamos de ouvir a música e acompanhamos a leitura. Então, o contexto dessa música fala sobre o preconceito que existe contra o negro e que, no caso, nas abordagens da polícia, o negro ele é mais discriminado. A revista dura mais tempo, ele sempre procura abordar o negro primeiro. Então, este é o sentido que a música traz. Vamos ver aqui o que é que tem nessa pergunta. A letra acima retrata a permanência do preconceito sofrido pelos negros africanos em decorrência de mais de 300 anos de escravidão em terras brasileiras. A partir da letra da música e de seus conhecimentos sobre a escravização no Brasil, indica a alternativa incorreta. Então, muita atenção aí que é para marcar a alternativa incorreta, tá certo? Vamos ver então as alternativas. A. O fim da escravidão no Brasil não foi acompanhado de medidas para inserir os africanos escravizados na sociedade, já que não eles tiveram acesso à terra e quanto à adoção do trabalho assalariado, foi dado um estímulo maior aos imigrantes europeus. Esta alternativa é correta, ela não é incorreta, porque após o fim da escravidão, através da Lei Áurea em 1888, o fim oficial, os escravizados eles não tiveram acesso aos seus direitos, à cidadania, e vieram muitos imigrantes. Os fazendeiros preferiram os imigrantes europeus para trabalhar em suas terras. Então, a alternativa correta, não vamos marcar essa. A B. Os africanos exerciam uma série de atividades, dentre as quais podem ser destacadas as domésticas, quando trabalhavam nas casas e também quando eram escravos de ganho, administrando pequenos comércios, praticando artesanato ou prestando pequenos serviços para seus senhores. Isso aqui está correto, então não vai marcar, que realmente existia uma diversidade de lugares em que o negro trabalhava. Ele não trabalhava apenas na grande lavoura, existiam os escravos domésticos, existiam também os escravos de ganho que iam para a rua vender alguma coisa e davam uma parte para o senhor e ficava com outra parte. Então vamos ver a alternativa C.
Após a independência do Brasil em 1822, houve uma intensa campanha pelo fim da escravidão do Brasil, organizada principalmente por abolicionistas que se adiantaram às pressões dos ingleses pelo fim do tráfico no Atlântico. Em razão da ação dos abolicionistas, a Lei Eusébio de Queiroz foi promulgada em 1850. Então, esta alternativa está incorreta porque o movimento abolicionista ele ocorreu principalmente após 1870 e não após 1822. Então, está incorreta esta alternativa, portanto, é esta que a gente vai marcar, já que está dizendo no enunciado que é para marcar a incorreta. Vamos ver só a alternativa D. Um dos principais exemplos da permanência do preconceito contra os negros no Brasil após o fim da escravidão pode ser encontrado na violência policial que durante todo o século XX incidiu muito mais nos descendentes de africanos que sobre a população branca. Então isso aqui está correto, porque inclusive é a temática da música que está no enunciado da questão. Vamos ver a questão 4. Nos mais de 300 anos de existência da escravidão africana na América e nos anos em que existiu a escravidão indígena, as populações escravizadas resistiram de diferentes formas ao processo de escravidão. Resistir, entretanto, não significa aqui suportar, mas sim lutar contra a dominação imposta, buscar a liberdade. Isso, interessante porque muitas vezes a gente entende resistir como aguentar as coisas, né? E nesse sentido aqui não está resistir enquanto suportar, mas enquanto lutar pela liberdade. Vamos ver outra parte aqui. Durante o período colonial e imperial, a resistência dos africanos escravizados contra a escravidão ocorreu de várias formas. Dentre elas estavam lutas contra os governos que foram organizados por escravos ou que tiveram como uma das suas reivindicações o fim da escravidão. Dentre as revoltas abaixo, com essas características, não podemos incluir. Preste atenção aqui nisso. Não podemos incluir, isto quer dizer que a gente vai marcar a alternativa incorreta. Então, letra A, revolta farroupilha. Então, esta é a alternativa que a gente vai marcar, que é a incorreta, ou seja, a que não tem as características descritas acima, ou seja, ela não foi uma revolta pelo fim, que pediu o fim da escravidão. Na revolta farroupilha houve a libertação de alguns escravos, mas os escravos que lutaram na revolução não era libertar, é acabar com a escravidão no país todo. Então ela não se encaixa dentro desse contexto. Questão 5. Leia abaixo um trecho de uma entrevista de Abdias do Nascimento, escritor, político e militante do movimento negro. Os cultos afro-brasileiros eram uma questão de polícia, dava cadeia. Até hoje, nos museus da polícia do Rio de Janeiro ou da Bahia, podemos encontrar artefatos culturais retidos. São peças que provavam a suposta delinquência ou anormalidade mental da comunidade negra. Na Bahia, o Instituto Nina Rodrigues mostra exatamente isso, que o negro era um camarada doente da cabeça por ter sua própria crença, seus próprios valores, sua liturgia e seu culto. Eles não podiam aceitar isso. Então, esse trecho aqui fala do preconceito que se tem contra as religiões de origem africana. Vamos ver o que é que se pede aqui. A partir do trecho acima citado, é possível afirmar que... Então a gente vai marcar a alternativa correta a partir do trecho citado. Apesar da escravidão a que estavam sujeitos, os africanos sempre tiveram autonomia para praticar seus cultos religiosos. Então essa alternativa está incorreta, que é justamente o contrário do que está dizendo aí. Os africanos eles eram perseguidos quando queriam praticar os seus cultos. Ao chegarem ao Brasil e passarem a conviver com os europeus, os africanos escravizados foram paulatinamente perdendo seus traços culturais originais, adotando ao final integralmente a cultura europeia. Então, nesta questão que também está errada, esta alternativa, essa palavra integralmente é muito importante. Por quê? É certo que descendentes de escravos se converteram ao cristianismo, mas não foram todos e eles não aceitaram a cultura europeia integralmente. Houve também uma mistura, tá certo? Um sincretismo religioso aqui no Brasil. Então está incorreta esta alternativa. C. Mesmo com todo tipo de repressão a que estavam sujeitos, os africanos escravizados ainda buscaram manter vivas suas tradições culturais e religiosas. A alternativa correta é esta, a alternativa C. Por quê?
Porque mesmo sendo perseguidos, mesmo com a repressão, com a prisão, como tem mostrando ali no enunciado, os africanos continuaram praticando, tá certo? E continuam, a cultura, as religiões de origem africana ainda existem até hoje. E até hoje ainda são discriminadas, tá certo? Por uma falta de conhecimento, tá certo? Uma intolerância religiosa, essas religiões de origem africana são discriminadas. E na alternativa D, vamos só olhar aqui, Nina Rodrigues e seus seguidores estavam certos ao afirmarem que os africanos eram degenerados por não aceitarem a cultura europeia como superior às suas. Então isso aqui está totalmente incorreto, né? A gente não pode trabalhar mais com esta ideia de preconceito contra a religião de origem africana, de achar que eles eram degenerados porque não conheciam a fé cristã, enfim. Existem diversas religiões e hoje existe a liberdade religiosa, tá certo? Então, com isso a gente finaliza esta análise das questões que foram propostas para vocês.